Acrescentavas alguma coisa a esta? Eu gostava de sublinhar em complemento uma questão que nesta conjuntura em particular me parece central e definidora das políticas de esquerda, não só em matéria de igualdade, de desigualdade, em matéria de serviços públicos, como em matéria do próprio futuro do sistema público de segurança social, que é um valor em si mesmo, porque é uma das instituições que nos permitem dizer, e isto é muito importante, a economia, que nos permitem dizer que nós estamos juntos no mesmo barco, ou seja, que fazemos parte de uma comunidade. Isto tem impactos económicos. Nas sociedades desiguais nós não podemos dizer com propriedade, em sociedades desiguais, tão desiguais como a portuguesa, que estamos todos juntos no mesmo barco, porque os fardos da crise, como os benefícios da prosperidade, são muito desigualmente distribuídos. E a questão central é a questão da criação de emprego. Ou seja, hoje nós estamos numa situação de destruição maciça de emprego. A crise, em última instância, mede-se pela destruição do emprego. E a destruição do emprego não significa apenas quebra de rendimentos, empobrecimento, exclusão social, significa também desperdício do talento e das capacidades humanas. E, portanto, a primeira obrigação das políticas públicas, da política económica, em Portugal, mas como nós não estamos isolados, na Europa também, isto tem que ser coordenado, a iniciativa dos governos nacionais com a iniciativa das instituições europeias, a política económica deve ter como principal prioridade a utilização dos recursos, dos mecanismos públicos, ou seja, o investimento público e a despesa pública são aquilo que pode fazer a diferença num contexto de crise, ainda para mais com os aspectos de perigo e de realidade da deflação, e num contexto de sobreendividamento das famílias, ou seja, num contexto em que as pessoas com a ameaça do desemprego que paira cortam nas despesas, o que é racional do ponto de vista individual. Isto é eminentemente racional. As famílias cortam nas despesas com receio de perder o emprego, as empresas cortam no investimento porque as expectativas dos agentes que controlam o processo produtivo tornam-se extremamente negativas, e neste contexto, ou os Estados intervêm de forma coordenada, ou então nós teremos um processo de destruição maciça de emprego, um processo de perda de rendimentos, e, portanto, esta situação de agudização da crise, num contexto marcado por profundas desigualdades, nós temos aqui um caldo para um desastre económico e social sem precedentes. E, portanto, eu acho que há aqui um desfazamento entre a dimensão da crise e a ação dos governos, que é pura e simplesmente, na minha opinião, o resultado do domínio de concepções em que o Estado aparece não como a solução para os problemas, não como aquilo que pode fazer a diferença entre uma economia decente e uma economia indecente, mas como o problema principal das economias. E é tempo de remover da condução das políticas públicas, remover dos governos os partidos e os setores que têm uma concepção do Estado como problema, quando numa crise nós sabemos, e a experiência histórica mostra-nos, que o Estado tem de ser a solução. E, portanto, é um programa de emergência coordenado à escala europeia de criação de emprego, que é, neste contexto, o ponto de partida para nós assegurarmos a sustentabilidade dos serviços públicos, e, aliás, a criação de emprego passa pela expansão também dos serviços públicos, para nós assegurarmos a sustentabilidade dos sistemas públicos de segurança social, ou seja, para nós podermos sair rapidamente desta crise, e a partir da saída desta crise podermos pensar com mais tempo e até com outra correlação das forças políticas, porque o desemprego fragiliza profundamente todos os movimentos e organizações da sociedade, como os sindicatos, que são dos principais pilares, toda a experiência histórica mostra isso, das políticas de igualdade. Nós, sem um movimento sindical forte, não temos políticas de igualdade. Portanto, eu colocava muito a ênfase na necessidade de uma reversão das prioridades e de um aumento do investimento público coordenado para sairmos da crise. Já temos um bastante razoável conjunto de perguntas colocadas por pessoas que estão a assistir a este debate, e eu pegaria nesta intervenção do João para trazer aqui à discussão
uma questão colocada pelo Joaquim, que nos pergunta se é possível ou é desejável ou é necessária uma resposta global para responder a esta crise e, a nível europeu, concretamente, o que é que a esquerda pode fazer de uma forma mais ou menos concertada como resposta à situação atual. Outra questão colocada pelo João Mineiro coloca a questão da globalização e da procura permanente de locais de manobra barata como um motivo para uma eventual necessidade de se criar uma legislação laboral global. Gustavo, diria alguma coisa? Eu parto dessas perguntas só para fazer uma outra afirmativa, de que é contestar frontalmente a ideia de que uma crise global só se enfrenta globalmente e que o momento pelo qual a economia portuguesa passa agora tem sua origem só lá fora. Eu acho que isso é uma ideia que tem que ser completamente combatida. Não deixando a ideia de que é importante também haver uma concertação global, quer dizer, o esforço que o G20 fez agora é um bocado nesse sentido, só que do ponto de vista prático se espera outras coisas. Se espera, por exemplo, a taxa Tobin, que é uma coisa que nós já reivindicamos faz, acho que muitos dos que estão aqui compartilham dessa ideia. E eu queria só sintetizar um pouco a ideia de que a economia, e um pouco que eu trouxe aqui no começo da discussão, deve voltar, e é global, é a forma como nós olhamos para a economia, deve se aproximar novamente das pessoas. Então, eu estava lembrando agora um pouco de um dos comentários que deixaram no nosso texto também, que eu agradeço, que eu publiquei com o João, mas que um comentário dizia... o texto é muito hermético, eu não sei se foi o termo hermético que utilizaram, mas eventualmente nós, economistas, temos um código muito próprio e mesmo muito hermético. Isso foi um processo que não foi casuístico, não foi à toa e eventualmente serve a algum propósito específico. Então, essa é outra ideia que depois eu volto só para não perdermos o fio dessas questões. Mas é que economia tratamos de valores, tratamos de opções. E eu acho que é momento, e a crise é um momento importante por isso, talvez é um ponto positivo que eu ressaltaria da crise, é que estão escancaradas brechas e oportunidades para se discutir valores, para se discutir opções. E que a economia tem, sim, mais de uma opção. E que talvez agora vale a pena repensarmos a opção que temos seguido até agora.